Sofrimento não é motivo para você parar. Sofrimento é motivo para você aprender a entender que Jesus disse que você passaria por ele. E se alguém se revolta contra Deus, o Espírito falando no meu coração, não conheço vocês. Eu vou embora e depois o pastor Ronaldo vai ficar te pastoreando e cuidando. Eu não conheço. Pessoas revoltadas com Deus e como crianças infantis que dizem: mas por que o Senhor deixou isso? Por que o Senhor deixou? Se lance na graça de Deus. Se entregue a Deus. Durma nos braços de Deus. Não questione o teu Criador. Clame por Ele. Peça misericórdia. Atos capítulo 2, versículo 21 está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Ensine os teus amados a invocar o nome do Senhor no sofrimento. Ensine os seus amados a glorificarem a Deus no êxito e no sofrimento. Ensine. Ensine. O poder de Deus está sobre nós. A glória de Deus está sobre nós. O mover do Espírito está sobre nós. A palavra que coordena todas as coisas está sobre nós. A glória de Deus está sobre nós. A glória de Deus, irmãos. A glória de Deus não é a sua conquista financeira. Não é. Porque os marginais, pilantras, corruptos alcançam conquistas financeiras. A glória de Deus não está em um milagre de um paralítico andar. Isso glorifica a Deus, mas não está ali. A glória de Deus é como a eternidade. É uma pessoa chamada Jesus Cristo. Entenda isso essa noite. Jesus Cristo é a glória de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ele é o resplendor da glória. Ele é o resplendor da glória. A expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é a glória de Deus. Não, a glória não. Eu gosto daquilo ali, não. Busque a Deus. Busque a Jesus e conhecerá a glória. E Ele vai invadir a tua vida. E Ele vai fazer os seus joelhos tremerem. Vai fazer os seus olhos chorarem. Vai fazer o seu coração cegar. Vai te dar paz. A Bíblia diz, Isaías 26, versículo 3: tu conservarás em plena paz aquele cuja mente, o propósito está em Deus. No sofrimento recebe paz. Por quê? Porque conhece a glória de Deus. E a glória de Deus é Jesus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, versículo 7: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quem guarda a tua vida é Jesus. Você está blindado pelo poder de Deus. Se você estiver vivendo o Evangelho, este sofrimento que você passa, já passou, ou vem alguém passando, você vai ter autoridade para dizer: o Senhor meu Deus está comigo. Amém. Assim como Jó disse, de tanto sofrimento que passou, está escrito no livro dele, Jó capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: ó, o homem nasce para o sofrimento, o homem nasce para a dificuldade, o homem nasce com problemas. Ele diz, por quê? Perdeu filhos, perdeu fazendas, perdeu objetos, tentaram roubar aquilo que não se rouba de um homem, a dignidade dele, porque julgaram a vida dele por aquilo que achavam, aquilo que se orientavam. As pessoas têm mania de achar demais, e achar, isso aí aconteceu por causa disso, daquilo. Ela disse: Jó estava íntegro e reto, diz a palavra. Reto e íntegro. E veio o que sobre ele? Sofrimento. Porque é o princípio espiritual que Jesus ensina: no mundo tereis sofrimento. E Jó teve sofrimento, estava tudo bem. Num dia, perdeu tudo. Tudo. Mas não perdeu a sua fé. Aleluia. Não perdeu a sua fé. Não julgou a Deus. Ele disse ainda no Jó 19, versículo 25:
Eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará em meu favor. O sofrimento fez Jó andar de uma maneira especial com Deus. No livro de Jó 42, no capítulo 42, no versículo 2, ele diz: eu bem sei que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. Nada. Aí no versículo 5, no capítulo 42 de Jó, ele diz: antes eu te conhecia somente de ouvir. Eu só ouvia a palavra do Senhor. Mas agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te contemplam, agora eu sei que a tua mão me ajuda, agora eu sei que o Senhor é poderoso, no sofrimento, na alegria, de qualquer maneira, eu te louvarei. Era isso que Jó estava declarando. No sofrimento é para você se identificar com Cristo, porque Ele sofreu. Porque Ele sofreu, você se identifica com Ele, e se volta para Ele. Para Ele sofreu, o meu amado sofreu. O desejado das nossas almas sofreu. Aquele que nasceu de Deus, mesmo diante do sofrimento, ele dá frutos. O Espírito Santo me ensinou isso. Foi uma grande honra, um grande privilégio. Alex, quando você está sofrendo, você pode ajudar outros que sofrem menos que você, e você pode ajudar outros que sofrem mais do que você. Você pode compartilhar no sofrimento, porque assim eu faço. Assim Jesus fez. Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, Jesus na cruz do Calvário, espancado, humilhado, esbofeteado, socado, nu, sem nada, com uma coroa que pertencia a você, que eu olho agora, pertencia a você e a mim, não é? Uma coroa gravada na sua cabeça, seu rosto todo inchado, cuspido, maltrapilho, arrancaram os pelos do seu rosto, paravam de lançar palavras injuriosas contra ele. No versículo 34 de Lucas 23, Jesus, em meio a toda a dor e a todo o sofrimento, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sofrendo, ajudando o outro, ajudando a humanidade. Em Lucas 23, do 39 ao 44, Jesus pendurado, cravado, sofrendo, e o Pai olhando, que Deus vê tudo, sofrendo na cruz. Sua mãe chorava, João chorava, algumas mulheres fiéis choravam, seus discípulos, diz Marcos capítulo 12, versículo 50 em diante, todos eles fugiram e o abandonaram, todos. Quem estava ali era Jesus, assim, na cruz. De um lado, um malfeitor, do outro lado, outro malfeitor, e eles sofrendo muito, eles merecidamente, ele inocente, como João Batista diz em João capítulo 1, versículo 29. Lá vai, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo puro. O Cordeiro de Deus agora embolado, espancado, chutado, maltratado, ultrajado, desprezado. Hoje também continua sendo desprezado o seu nome, até mesmo por aqueles que dizem ser dele, que o crucificam de novo, levando em vergonha o seu nome, como se fosse uma brincadeira, uma religião, uma utopia, uma quimera, uma fantasia inventada. Estava ali na cruz, blasfemava contra ele, debochava, ridicularizava na cruz. Algumas pessoas no sofrimento ridicularizam o próprio Deus, que é morto no próprio Deus. Senhor é Deus, Senhor é poderoso. O que está acontecendo? O que está deixando infantil isso é a maldade no coração do homem. Do outro lado, um arrependido,
sofrendo, e fala para ele: Mestre, Senhor, hoje mesmo, me ajuda, concede uma entrada no teu reino. Eu estou me sofrendo, eu sei que o Senhor está sofrendo, mas eu creio que tu és Deus e pode me tirar. E Jesus, sofrendo muito, disse: hoje mesmo, hoje, glória a Deus, hoje mesmo, estará comigo no paraíso. Sabe por que ele disse hoje isso? Porque o amanhã nunca chega, é hoje. Quando você acordar amanhã, é hoje. Por isso que Jesus Cristo disse em Hebreus 13, versículo 8: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Eternamente o mesmo. O sofrimento, os que são dele ajudam os outros. glória a Deus. Eu estou pregando para você o que o Espírito está gerando no meu coração. Eu estou falando para você somente a introdução do que Deus gerou no meu coração. Isso tempo é curto. Mas você pode se aprofundar muito mais naquilo que Deus tem para a sua vida. O sofrimento é que se conhecem os grandes homens de Deus. Um homem, um médico inglês chamado Charles Studi, se tornou um grande missionário nos campos da África e da China. E ele disse que na sua história de vida, na época, ele é do século XIX também, com quase 80 anos, ele disse: eu posso falar com autoridade quem são os grandes homens. Os grandes homens não são aqueles que têm muitas conquistas, nem aqueles que têm ideias mirabolantes e são geniais as suas estratégias. Não, não são. Os grandes homens de Deus são aqueles que receberam de Deus a capacidade de enfrentarem grande sofrimento na vida e ajudar outros que estão a sofrer. Eu concordo com ele, porque eu vi Jesus fazer isso. Eu vejo Jesus fazer